O ministro Alexandre de Moraes passou mal, um possível ataque cardíaco nas últimas horas. Eu vou trazer para vocês os destaques dessa notícia, que tem a ver, gente, com a esposa dele, tá? Que está aí sofrendo também sanções dos Estados Unidos. Vocês sabem que a vida do Alexandre de Moraes e da esposa e de vários outros membros do governo de Lula tem se dificultado em relação até a viagens para os Estados Unidos e até contas bancárias, cartões de crédito, enfim, uma situação que nós não gostaríamos que estivesse acontecendo, mas que aconteceu. E o Lula, gente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entra no meio, desesperado também, porque ele sabe que Alexandre de Moraes é a última esperança que ele tem para colocar definitivamente o Jair Bolsonaro, o ex-presidente, atrás das grades por muitos e muitos anos e evitar que ele se candidate o ano que vem à presidência do Brasil, mesmo sabendo nós que ele está inelegível e não pode se candidatar pelos próximos 8 anos. Mas com o Alexandre de Moraes fora de cena, isso tudo poderia mudar em questão de dias. Eu vou trazer para vocês essa situação de vida ou morte, mas antes eu queria pedir para você se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coração para todos. Aí de baixo também eu vou deixar para vocês o link dos meus outros canais e, mais uma vez, gratidão. A família segue crescendo, já somos quase 578 mil inscritos, quase 179 milhões de visualizações. Bem, direto ao assunto, gente, vamos começar primeiro falando sobre a situação de Alexandre de Moraes, que não tem sido fácil, tá bom? Já rola por detrás dos bastidores uma situação de que ele teria passado mal e tido até um ataque cardíaco, tá? E tudo isso tem a ver com algo que vem acontecendo já há algumas semanas, tá? O governo americano, principalmente o Donald Trump e o Marco Rubio, estão fazendo de todas as formas para tentar, sabotar a vida de Alexandre de Moraes para que ele volte atrás em relação à condenação do Jair Bolsonaro. Os subterfúgios patrimoniais de Moraes e a esposa contra a Lei Magnitsky. Vamos entender um pouquinho primeiro o que está por trás disso tudo. No programa Última Análise dessa semana, os comentaristas falaram a respeito das opções jurídicas da família de Alexandre de Moraes para evitar os efeitos da Lei Magnitsky. A esposa do ministro, a advogada Viviane Barsi de Moraes, recentemente incluída nas sanções, chegou a abrir, por exemplo, um escritório de advocacia próprio no modelo de sociedade unipessoal para na tentativa de burlar as punições. O ex-procurador Deltan Dallagnol explica que se trata de uma movimentação para preservar a sucessão patrimonial do antigo escritório, o Barsi de Moraes Advogados. Ao abrir uma nova empresa de advocacia, Viviane reduz suas cotas no escritório anterior. Assim, ele deixa de ter cotas de titularidade de uma pessoa sancionada e os filhos podem tocar adiante a atividade advocatícia, e explicou. Outro alvo da Lei Magnitsky é o Instituto de Estudos Jurídicos Lex, que também compõe o patrimônio da família de Moraes. O Departamento do Tesouro impôs sanções ao Instituto, fundado por Moraes em 2000, do qual Viviane e os filhos do casal são sócios. É ali que está o dinheiro deles. É uma holding que possui heranças dos filhos e tudo que eles ganham. Estão registrados os principais imóveis, a maior parte do patrimônio, ou seja, ali pega onde dói. Então vocês viram aí que a esposa do Alexandre de Moraes tentando burlar as leis, né? Abrindo até uma empresa nova para tentar tirar a atenção daquilo que importa, que é o grande patrimônio de Alexandre de Moraes. Em decisão do último sábado, Moraes impôs aí medidas para notificação do deputado federal Eduardo Bolsonaro e do jornalista Paulo Figueiredo, denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Ambos estão hoje nos Estados Unidos. O ministro determinou a citação por edital de Eduardo Bolsonaro para que ele apresente defesa prévia nos próximos 15 dias. Caberia à Justiça brasileira primeiro tentar esgotar os procedimentos convencionais, mas não parece que é disso que se trata, já que é mais rápido e mais conveniente notificá-lo por edital. Assim eles fazem, dão um passo adiante e aceleram o processo. Já o Dallagnol aponta para a própria contradição de Moraes, que tem tentado fugir
pedido da justiça americana há tempos. O próprio Moraes, que se esquiva de responder ao processo aberto pela empresa Rumble nos Estados Unidos, agora acusa Eduardo de se esquivar. É uma tremenda de uma hipocrisia, criticou o ex-procurador Dallagnol. Gente, que situação, né? A situação não tem sido fácil. O Alexandre de Moraes, né, mesmo aí de cabeça erguida, sabe que a situação pro lado dele se complica. E enquanto o Trump estiver no governo, vai ser assim, tá bom? Agora, gente, vocês sabem que tudo isso é uma vingança do Trump, né? Até pela esposa ou contra a esposa do Alexandre de Moraes. As sanções contra a mulher do Alexandre de Moraes repercutiram no exterior. A medida marcou um novo ponto de tensão entre Washington e Brasília. A sanção foi justificada como resposta a supostas violações de direitos ligados ao julgamento de Bolsonaro. Bem, a imprensa internacional repercutiu essa semana a decisão dos Estados Unidos de punir Viviane Bassi de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, com a Lei Magnitsky. As reportagens apontaram riscos diplomáticos e questionaram o uso político da legislação. A punição inclui o congelamento de bens da empresária em território norte-americano e a proibição de qualquer transação comercial com cidadãos ou empresas americanas. A justificativa oficial do governo americano é que Viviane estaria ligada a uma empresa familiar que teria se beneficiado das ações atribuídas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, enquadradas como violações de direitos humanos pela administração de Donald Trump. Tá? Que situação. Agora, gente, o Lula, ele quer salvar Moraes da Magnitsky, né? Ao negociar com o Trump. Só que algo muito estranho, né? Cadê a reunião que iria acontecer? Não seria essa semana? Integrantes do governo avaliam que discutir apenas tarifas não basta e que é preciso mostrar que o julgamento de Bolsonaro foi correto. Primeira conversa entre presidentes ainda não tem data e deve ser realizada por telefone ou videoconferência, mas se ouve já por detrás dos bastidores que o Lula gostaria de estar cara a cara com o Trump, provavelmente em Washington, tá bom, gente? Na Casa Branca. O governo Lula quer iniciar um pacote de negociações com os Estados Unidos, uma revisão das punições impostas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, enquadrado na Lei Magnitsky, e também uma reversão da suspensão dos vistos de entrada suspensos de autoridades do Executivo e do Judiciário brasileiro. Planalto e Itamaraty avaliam que restringir as conversas só a tarifas não basta. Bem, desde setembro do dia 23, quando Donald Trump, do Partido Republicano, citou publicamente que teria um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, interlocutores dos dois países retomaram as conversas. O chanceler Mauro Vieira ficou uma semana em Nova York, onde teve contato com integrantes da administração trumpista. Voltou ao Brasil no domingo, dia 28. As negociações para o encontro, no entanto, ainda estão em fase inicial. É possível que os dois presidentes conversem ainda essa semana por telefone ou videoconferência. Parte dos integrantes do Planalto tem pressa para não perder o momento e deixar esfriar a relação recém-estabelecida com o Trump. O encontro presencial ficaria para um outro momento. Poderia ser realizado em um terceiro país ou na residência de Trump em Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida. O governo brasileiro quer evitar uma recepção formal na Casa Branca. Avalia que haveria mais exposição a jornalistas e menos controle sobre eventuais constrangimentos impostos pelo republicano. Não seria a primeira vez, já passaram por situações humilhantes no Salão Oval, os presidentes da África do Sul, a Hungria também, e o da Turquia. Que situação, né? A gente não quer que o Lula seja humilhado pelo Trump. O que queremos é uma solução para todos esses problemas que o Trump colocou aí para o Brasil sem realmente uma explicação certa, sem necessidades, porque o Brasil compra mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos compra do Brasil, né, gente? E ele disse que é por isso, né, que o Brasil sempre teve vantagens, mas nós sabemos que toda essa confusão é por causa do Bolsonaro para tentar salvá-lo aí dos 27 anos e 3 meses de prisão. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários essa situação, né, de saúde do Alexandre de Moraes, que realmente se complica, principalmente vendo aí que até a própria esposa agora está sendo aí atacada pelo governo americano. Um grande abraço, fiquem com Deus e eu volto daqui a pouquinho no próximo vídeo. Até já!